Vamos lá, vamos lá. Eu verei a editoria Bruno, argentina. É referência máxima em Argentina e eu estou para... Quero desafiar aqui quem conheça mais de Argentina do que Bruno Lima Rocha. Esse cara, para mim... Não, conheço um monte de gente que conhece mais do que eu da Argentina, mas vamos lá. Já Pessoal, morou na primeiro... Argentina, sabe muito de Argentina. Isso é verdade. Vai que é tua, Bruno. Então vamos lá. Primeiro é a crise econômica argentina, tá? Por onde começar, né, Bruno? Porque essa semana a gente trocou de figurinha no WhatsApp ali de Argentina, né? É muita coisa, mas para mim, assim, ó, Bruno, antes de tu começar, só para mim o pior fato de Argentina da semana foram os deputados, né, da base do Milei indo visitar a ESMA e flertando ali com resquícios da ditadura argentina, né? Esse fato para mim é nojento, assim. Então, vamos lá. A base do Milei, LLA, La Libertad Avança, foi visitar a Escola de Mecânica da Armada, que é um museu a céu aberto. O Memorial de Direitos Humanos já tem um bom tempo, né? Ele foi inaugurado em 2005, começou a ser usado para esses fins. Então, a gente está indo para quase 20 anos de Memorial de Direitos Humanos. Ocorre que a ESMA tem um projeto nefasto de transformar o Museu da Memória Viva, que é a ESMA, num outro tipo de parque público. É uma região muito bonita, muito valorizada. Então, é possível que também tenha o prefeito Jorgito, né, que é o nome de um alfajor na Argentina, que é o Jorge Macri, é primo do Macri, é prefeito de Buenos Aires, e é um campeão de negócios imobiliários. Para não falar que tudo do Milei não presta, a melhor definição do prefeito de Buenos Aires é do próprio Milei. Perguntaram para ele, e Jorge Macri? Ele, esse aí tá tudo bem, ele só faz negócio, não tem problema. É um homem de negócio, só faz negócio. Isso naquela gesta sincericida de Javier Milei. Gente, Luiz, eu não lembro, eu conheço de estudar. No governo Médici tinha aquele lema, né? Brasil ame ou deixo, e vírgula, o último que sair apaga a luz. Enfim, parece que esse é o lema da Argentina agora. Esta semana foi anunciado o seguinte, vamos lá. A rede Macro, com K, M-A-K-R-O, a rede atacadista supermercadista, afirmou o seguinte, pela crise econômica, a rede Macro vende todos os seus supermercados e vai sair da Argentina. Quando a rede Macro sai, fortalece a posição dos grupos que formam preço como grandes atacadistas, né? Como, por exemplo, Jumbo e Coto, que são nacionais. Mas se mais operadores de supermercado saírem, mais força vão ter as famílias que controlam Jumbo e Coto. Mas vamos lá, o Macro saiu da Argentina. Quem anunciou que ia sair da Argentina semana passada? Não é um banco conhecido no Brasil, mas é um banco muito conhecido na América Hispânica e é o segundo maior banco da Espanha, ou do Estado espanhol. BBVA, em português BBVA. Também disse que ia sair da Argentina. E aí uma família sionista, tem um nome muito propício, a família Skenazi, que tem como sede as empresas do Panamá, não Argentina, estaria propenso a comprar os ativos e os imóveis do BBVA e ampliar sua rede bancária, porque eles compraram vários bancos a preço de banana na era Menem, no interior argentino, e vão estar não crescendo. Tem mais um banco que já saiu do Brasil e vai sair da Argentina. Esse é o Banco Sincero. Né? Tem bancos que são hipócritas. Um banco é sincero. Acho que é o HSBC, é o Banco Sincero. O banco foi criado por tráfico de ópio, né? Na Guerra do Ópio, a primeira e segunda da Inglaterra na China, século XIX. Né? A H é de Hong Kong, S é de Xangai, ou Shanghai. Então, a HSBC foi o banco criado pelos britânicos para lavar o dinheiro do ópio, né? Ou para incorporar o dinheiro do ópio e financiar a própria guerra do ópio, as duas guerras do ópio. O HSBC, gente, anunciou também que vai deixar o país. Por quê?
porque a Argentina não é um país confiável, a Argentina não é um país previsível e o banco tem muito medo de ocorrer uma nova crise sistêmica contra ele próprio, né? O HSBC é um banco complicadíssimo e depois do ocorrido na filial de Nova York, na filial da Cidade do México, onde ele foi pego lavando ativos para o cartel de sinalores, estão muito espiados com isso. Estão preocupadíssimos em manter as operações na Argentina. Não vai vender as centrais nucleares. O controle da núcleo elétrica argentina vai ser entregue possivelmente para alguém que era aliado do governo Macri, né? Só que a NASA está no meio. Porque a NASA está de olho falando sério, na pesquisa nuclear argentina. O pacote acionário inclui as 3 centrais, a Tutia 1, a Tutia 2 e Embalse. Tal que é a Nuclebras brasileira, é a Nucleoelétrica Argentina, SA, né, que tem maioria do Estado, né? E o superávit orçamentário fechando azul da equivalente à Nuclebras da Argentina que o Milei quer vender. 800 milhões de dólares, azulzinho, lucro fechado, ele quer vender. Tem mais, tá? Falei do Macro, falei do BBVA, falei do HSBC. Agora é a Liquida Tudo IPF. IPF é a Petrobras Argentina. Eles estão fazendo igual foi feito com a Petrobras, né? Que ela foi sendo dilapidada aos poucos, né? Lá eles não vão vender refinaria por enquanto, eles vão vender extração de petróleo. Os ativos da IPF são 60 poços, que eles têm um valor atual de $1 bilhão, 800 milhões de dólares, 1 bi 800, tá? Então tem um camarada aqui, tem um malandro aqui, Javier Iguacer, ou Iguacer. O tal do Javier Iguacer, podia ser Iguana, né? Ele vai ganhar de presente a fundo perdido 60 poços de petróleo. Quem é o tal do Javier? Olha só que coincidência. Ele é o ex-ministro de Energia do Maurício Macri. O camarada que presidiu o Banco Central no governo Macri, que contraiu a dívida com a FMI, é o atual ministro da Fazenda, Javier Milei. O próprio Caputo, né? Santiago Caputo, ex-BlackRock, ex-JP Morgan. Os dois financiadores do Milei, Eduardo Elstein, que seria o maior milionário hoje da Argentina, bilionário, e ex-sócio do Fundo Soros para a América Latina. Também é outro que indica um monte de gente, né? Então tem um macrista aqui, que é o glorioso Javier Iguacer, que ele vai ganhar uns 60 poços de petróleo da IPF a fundo perdido, né? O Estado vai se contrair uma dívida ou vai arrendar, e depois o Estado compra dele a produção dele, igualzinho a Transpetro, né? Que é feito, né? Que a Petrobras vendeu a distribuidora, vendeu os oleodutos, gasodutos, agora aluga os gasodutos para quem ela vendeu, né? É um roubo perfeito, né? Tem mais aqui, tá, gente? Vocês já ouviram falar da empresa Mercado Livre? A Mercado Livre tem um banco, que é o Mercado Pago. É uma plataforma de pagamentos que opera como quase moeda. No auge da crise inflacionária argentina que continua, você paga tudo com o Mercado Pago. Não é com o Pix, é Mercado Pago, é uma rede privada. O que vai acontecer? Alguns bancos argentinos lançaram um meio de pagamento concorrente. O que aconteceu com o Mercado Livre? Bateu na porta de Javier Milei e conseguiu um novo financiamento para concorrer com alguns bancos para manter o seu sistema de pagamento. Detalhe, aonde é a sede do Mercado Livre? Não é na Argentina, não é no Brasil, é no Uruguai. Por quê? Privilégios fiscais. É muita malandragem junta, né? E aí, para fechar, gente, falando em malandragem, apareceram dados aqui, é curioso, né? Daniel Scioli, que era o embaixador argentino no Brasil, virou ministro do Milei. Ele é um trânsfuga, né? Um camaleão da política, né? Daniel Scioli, ele concorreu a presidente em 2015 e tentou concorrer outras vezes, já foi governador da província de Buenos Aires, que é a mais importante do país.
A província de Buenos Aires tem um banco, o Banco Província, que é o maior banco do país na prática, junto com o Banco da República Argentina. Seria uma espécie de antigo Banespa, tá, Luiz? Com o Banco do Brasil. Banco Província ele é um banco inquebrável. Se ele quebrar, quebra a província de Buenos Aires, quebra o país. Eduardo Duhalde, ex-governador da província de Buenos Aires, foi um dos que fez a operação para derrubar o De La Rua, porque o banco dele ia ser liquidado, que é o Banco da Província. Enfim, o Banco Província financiou a campanha de Daniel Scioli em 2015. E quem foi o consultor contratado pelo Banco Província? Adivinha? Javier Milei. Detalhe, os serviços que ele prestou não estão sequer comprovados. O que vocês acham disso? Acabou de aparecer, né? E aparece tudo, né? O problema é que, como falou o Victor, né, a farândula não deixa a gente pensar, porque é tanta coisa junto, e aí já mistura tudo. Detalhe, a investigação veio de La Nación. La Nación pertence a quem? Pertence a Maurício Macri e a Marcos Eduardo Galperin, dono do Mercado Livre. Então, se o La Nación está investigando, é aquela lógica do glorioso Assis Chateaubriand. Chegava um repórter para o Chateaubriand, na época de Diários Associados, ele vinha correndo, né? Doutor Assis, eu tenho aqui manchete de capa, coisa e tal. O cara via as anotações, né? Pedia uma sinopse, sei lá, um lead lá, quem, não sei o quê, quem é o... Aí pegava o escândalo de corrupção, sério mesmo, mostrava para o repórter, chamava o editor, botava numa gaveta e trancava. O repórter, né, quando era foto, indignado, que é isso, doutor Assis, que é isso? Não vamos publicar? Falou, calma, meu filho, isso aqui não é uma manchete, isso aqui é o seu 13º. Aí ele pegava essa informação e ia achacar o suposto investigado pedindo mais anúncio. Então, possivelmente, Maurício Macri e Galperin vão negociar as denúncias contra a Milei com mais apoio. Possivelmente já está sendo pago. Pago como? Doando os postos da IPF para o ex-sócio do Milei e garantindo o refinanciamento do Mercado Livre. Está aí a explicação do jornalismo investigativo de La Nación. Eu não consigo ser mais explícito. Né? A vontade realmente é fuzilar todo mundo. Estou sendo sincero aqui, tá? Tivesse os meios para isso, pô, olha, sei lá, falar besteira aqui não, tudo bem. Botar todo mundo na justiça, pelo menos. Pronto, já ajuda. O Bruno, o que me chama a atenção, né, é justamente essas financeiras picando a mula da Argentina, né, o Banco do Mercado Pago, o outro banco aí que tu falaste agora, me faltou... BBVA, né, que é o patrocinador do River Plate, inclusive, né, não sei se continua patrocinando o River Plate, mas me causa estranheza, né, essas financeiras pulando fora, né, tu vê que geralmente, né, as financeiras se interessam por operar aqui nos países da América Latina, porque elas têm um ganho alto, a gente está vendo isso acontecer aqui no Brasil, inclusive, né, com esse rentismo que está campeando aí com Campos Neto e tudo, né? Enfim, quando tu me mandou as notícias, estão pulando fora. Eu vou falar minha tese aqui e passo a palavra que eu estou monopolizando, né? O Santander, eu estou com o dado correto, 24% do seu lucro líquido vem do Brasil. O Santander é o 4º maior banco do país, né? É o 5º e é o 3º maior privado, né? O 4º maior privado é o Banco Safra. Então, é Bradesco, Itaú, aí Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, e como um banco ultracapitalizado com pouco rentista, o Banco Safra. Que, aliás, é o grande responsável pela quebra da Aracruz Celulose. Uma operação falcatrua de swap dos irmãos Safra. O que acontece? Esses bancos, Luiz e Victor, eles atendem a um board internacional, né? Então, eles são obrigados concordo com isso não, Tiago, tudo bem. Eles são obrigados a prestar conta para suas matrizes, para os seus conselhos mundiais, e com isso, a imprevisibilidade do trabalho na Argentina pode ser o grande incentivo a picar a mula, né? Sair antes que o pior aconteça. É o que eu acredito, pelo menos, né? Não acredito não, que eu tenho de informação mais concreta, né?
Porque a capacidade de endividamento da população argentina é muito, muito baixa hoje em dia. Então seria por aí. Vamos rodar a palavra, já falei muito, gente. Vamos rodar, por favor. Ô, Victor, alguma consideração aí? É difícil falar desde a realidade chilena, onde grande parte do financiamento das empresas e dos serviços prestados vem principalmente da aposentadoria dos chilenos. A gente tem que lembrar que aqui o sistema de aposentadoria é privado. Então, por exemplo, se a gente estava falando da Enel, que aqui no Chile está talvez perdendo a concessão da distribuição da eletricidade, enquanto você estava sem eletricidade, a gente estava. Mas acontece que a maior acionista da Enel no Chile são as empresas que fazem a previdência aqui no Chile. Hoje eu recebi meu e-mail com o meu saldo individual de aposentadoria. Anos trabalhando, 20 anos de jornalismo, eu tenho $12.000 de aposentadoria. Dinheiro que eu não tenho acesso. Eu não vou poder tocar a menos que eu aposente. Mas, se considerar o salário mínimo chileno, isso me dá 4 anos de salário mínimo e depois eu morro de fome. Por quê? Porque não é um sistema solidário, não é vitalício, não é tem nenhum tipo de apoio depois a não ser uma pensão mínima que não chega a meio salário mínimo, e eu vou viver disso. E eu vou ter que talvez trabalhar outros 20 anos para ter 10 anos de aposentadoria e com salário mínimo, e quando acabar o dinheiro, acabou. Não tem saída. Eu queria lembrar, por exemplo, você falava dos bancos, eu estou pensando mais das pessoas. Você fala da capacidade de endividamento. Aqui no Chile, o problema da aposentadoria é grave. O Chile é um país que chegou a ter a maior taxa de suicídio de aposentados, porque era gente que não conseguia nem comprar os remédios, nem pagar a saúde, nem conseguir se manter, pagar a comida. Então, o chileno se mata trabalhando, porque quando chega a hora de te aposentar, ele termina morrendo de fome, morrendo de doenças que ele poderia tratar. Então, é difícil considerar isso, falar, pô, o está indo embora, problema dele. Eu tenho problemas bem graves e espero que os argentinos, de verdade, consigam superar o que é o governo Milei. No Brasil, a gente conseguiu superar o que foi o bolsonarismo a muito custo. Aqui no Chile, a gente aguentou 2 governos Piñera. E, bom, espero não ter um governo Cast. José Antônio Cast é membro da CEPAC, junto com o Eduardo Bolsonaro, junto com o Javier Milei. E só não sei por que a Dina Boluarte não está aí. Como disse o Victor, aqui no Brasil a gente conseguiu sobreviver ao Bolsonaro e ele e o Paulo Guedes tentaram trazer o modelo de previdência chileno para cá, para o Brasil, né? E não sei se o Milei não tentará, né, aprofundar aí alguma maldade em termos Vai de tentar, até porque ele tem um BO grande. Ele trabalhou, o Luiz, ele trabalhou na AFJP, que era uma empresa de previdência privada. A AFJP teve falência fraudulenta no ano de 1999. Ele era economista-chefe, muito jovem, né? Acho que ele foi feito lá para fazer o crime, sabe? Porque esse camarada aí, como esse cara chegou em posições tão longas se ele era estagiário do Banco Central e se quer renovar o estágio dele? Enfim, Milei tem um passado tenebroso, assim como o Paulo Guedes trabalhou em previdência privada no Chile e tentou privatizar a Previdência, e tem uma causa dele de previdência complementar que foi engavetada na justiça. Milei também. Uma questão, Bruno, que está me chamando a atenção, né? Algumas derrotas do Milei no Congresso, né? A gente trouxe na semana passada aquela da agência de inteligência, né? Da comissão ali dentro do Congresso. E essa semana ele tomou uma derrota lá na questão de reajuste de aposentadorias e pensões, né? Até da Previdência que a gente está falando. O Congresso determinou aí um reajuste, eu não li muito profundamente se foi só um reajuste ou se é um sistema de acompanhamento da inflação, uma indexação, né? Tipo um gatilho, né? O fato é que ele sofreu essa derrota aí, né? E eu queria saber contigo se isso é uma derrota
digamos assim, estrutural da base dele, ou se é só eventualmente, assim, se é só um cutuco nele para acender o sinal amarelo nele, ou é um sinal vermelho para ele, assim, tu acha que pode ter maiores consequências aí, Bruno, essa questão parlamentar aí? Tu acha que ele pode começar a ser freado ou ele vai continuar manobrando ali com os governadores, como tu nos falou no último programa? Pode, porque, vamos lá, a questão da aposentadoria ela é crucial para a economia das províncias. Então, quando é muito central para a economia das províncias, mesmo os governadores peronistas mais traidores votam contra o governo. E essa semana anterior, até onde eu acompanhei, houve uma disputa com o PRO, que é o partido de Maurício Macri e Patrícia Burrit, e aí o Macri ordenou que a sua bancada, que é a bancada dele, né, votasse contra o governo. Eu não me estranha que seja uma forma de um achaque por parte do PRO, do ex-presidente Maurício Macri, achacando o governo para conseguir vantagens para ele, para o seu sócio, o Galperin, né, que é do Mercado Livre, e também para abocanhar fatias da privatização do Estado. Mas o resultado concreto é esse. Essa pauta é importante, porque a tendência... Eles queriam, sim, privatizar a Previdência Argentina ou pegar os fundos da ANSES, que é o Fundo Previdenciário Argentino, e colocar no mercado de capitais. Queriam fazer isso. Verdade. Não faz. Não faz isso, não, por favor, mas queriam fazer. Gente, vocês não têm ideia do que é receber 2 e-mails por mês falando que teus fundos perderam 2%, 3% e saber que é o teu futuro. Você não sabe o que é... Por exemplo, o Temer tem sorte, ele ainda está no sistema antigo, ele conseguiu ficar no sistema antigo, mas eu tenho muitos colegas jornalistas que, trabalhando com 70, 80 anos de idade, trabalhando por salários miseráveis, mas que é a forma deles pagarem o pão, deles pagarem os remédios. Graças a Deus, o Boric, eu posso ter 1000 críticas ao presidente, mas o Boric conseguiu que a saúde pública fosse pública. E falar isso em 2024, o que aconteceu ano passado, parece algo ilógico para o brasileiro. Aqui no Chile, se você, até 2023, se você não tinha dinheiro, você não operava, você não entrava nem na fila do SUS. É esse o nível de abandono que você vivia. Então, temos que agradecer também o fato de aqui a situação está melhorando pouco a pouco. Eu acho que eu nunca deixei isso claro, Luiz, nem Bruno, nas nossas conversas, é que o Chile é um país onde você só vai conseguir avançar de pouco em pouco. Você não consegue ter grandes avanços. A gente teve uma revolução social, gerou 2 constituições e não conseguiu avançar em nenhuma troca de constituição. Aqui você tem que avançar com passos muito lentos, porque você enfrenta meios de comunicação cujos donos são as próprias... É minha aposentadoria que paga a publicidade lá. Minha aposentadoria que paga... contrata, que é dona da Enel, que é dona da Sabesp, que é dona de tudo aqui no Chile. Porque os fundos de previdência são a grande forma de capitalização que tem o Chile, que é a aposentadoria dos chilenos. E eles investem de uma forma tão predatória que quando cai a bolsa no Egito, cai nos Estados Unidos, eu perco minha aposentadoria. Não são os executivos que continuam recebendo bônus e que, graças a Deus, não foi implantado no Brasil. Vitor, tem uma peleia no Brasil que é bem dura, sabe? Que é a alocação dos fundos de previdência de prefeituras que colocam... Porque a regra do Banco Central acaba indicando um operador profissional, e aí se botar uma meta de rentabilidade, acaba entrando na jogatina. Eu não vou citar aqui, Luiz, mas posso citar sim, né? Teve um caso Alvorada, que é na Grande Porto Alegre, região metropolitana, que colocaram o fundo de previdência dos municipários no Banco Santos, e o banco quebrou. E os municipários perderam praticamente todo o seu fundo, né? Deixou um passivo para a prefeitura cobrir. Ocorreu algo semelhante em Cachoeirinha, que é um município vizinho também de Porto Alegre, só que na época o sindicato era muito combativo e entrou com uma investigação, fez uma denúncia no Banco Central
o Banco Central escalou 3 dirigentes sindicais para acompanhar o fundo. E isso ocorre em vários municípios do Brasil. Não é a desgraça com a previdência privada 100%, mas eles sempre vão tentar, né? Sempre vão tentar operar com o fundo de previdência para jogatina financeira, como você falou, né? O executivo se dá bem e o trabalhador se ferra. Né? Exatamente. E o capitalismo que gera o poder, que tem essas empresas que terminam recebendo dinheiro todos os meses, que eu vou depositando na minha aposentadoria. E todos os trabalhadores chilenos depositam nesses fundos. Eles têm um dinheiro ilimitado, uma fonte de renda ilimitada, e que acaba gerando uma distorção de mercado absurda, porque termina não sendo o melhor serviço que você contrata, senão aquele que contrata a melhor empresa, com melhor publicidade. Então você acaba pagando o preço por isso. Verdade. É isso aí. É isso que o Victor falou. Infelizmente, não é só no Chile, né, que tem essa questão de avanços bem lentos, né? Acho que é uma realidade da América Latina inteira, eu acho, né? Claro que às vezes a gente tem certos períodos que a gente consegue, mas também o retrocesso, também os retrocessos às vezes na América Latina são muito grandes, né? Quando a gente consegue dar uma avançadinha, que nem foi aqui no Brasil, né? No Brasil a gente teve um bom exemplo disso, tivemos lentos avanços ali no governo Lula 1 e Lula 2, no governo Dilma 1 também, né? E depois grandes retrocessos, né? Então acho que essa é uma tônica aí da América Latina e acho que é mais ou menos o que a gente vem tratando aqui no nosso programa, né? Eu ia provocar o Bruno para uma sessão fofoca argentina, né? Quem sabe a gente faz uma sessãozinha até para dar uma descontraída, né, o Bruno? Eu vi algumas coisas da Argentina essa semana aí de uma certa briga entre a vice-presidenta lá da Argentina e a irmã do Milei, né? Que inclusive ganhou um cargo no governo também, isso. Né, Bruno? Isso é uma coisa impressionante, né? Uma secretaria especial para a irmã, né? O negócio assim, é uma coisa impressionante. Eles são ANCAPs, né? É o anarcocapitalismo, né? Que o Milei se diz. Ou seja, totalmente contra o Estado, quer que o Estado suma do mapa, mas a irmã ganha uma secretariazinha no governo, né? Interessante isso aí, né? Ô Luiz, vamos lá, né? Karina Milei é a única dirigente que o Javier Milei reconhece na política. Ele tem líderes empresariais que o levam, né? Ele tem até 2 caras muito importantes, né? O Eduardo Elstein, que eu falei, né? Que é o dono da maior rede de shopping center da Argentina. E tem outro camarada que é mais discreto, que é o Dario Epstein, que é o operador da BlackRock para a América Latina, que é o que faz a ponte entre o Milei e os investidores de Nova York. Mas na política, a Karina Milei, a irmã mais velha do Javier, ela é Olha, eu já ouvi de tudo, tá? Já ouvi que tem incesto, que ela é a única mulher da vida do Milei. Eu já ouvi também que ela não é a mulher no sentido de ser a amante do Milei, mas ela é aquela que aprova as namoradas ou que monta as operações de fachada. Olha só. Então o Milei já estaria na 3ª namorada virtual, né? É o mesmo termo que o Vitor usou, la farândola, é a grande fofoca essa mistura de mídia, política, autoempresariado, subcelebridade, que é o que movimentam a parte do noticiário argentino. Eles são viciados nisso. Né? O Milei, ele começou com uma vedete, Fátima Flores, durou pouquíssimo o relacionamento. E aí já está na 3ª vedete, se eu não me engano, ou 3ª estrela de TV, e parece que todas as operações quem monta é a Karina Milei. Karina Milei mora... Vai. Só um detalhe, aqui no Chile, quando o Milei anunciou a última namorada, a última vedete, isso daí foi página inteira de jornal. Quem era a nova namorada do Milei? É um ostracismo, é
é uma endogamia mental que eu não sei como vocês continuam, não sei como sobreviver, desculpa, porque eu vejo isso na Argentina, vejo no Chile, vejo na Bolívia. Pois é um horror isso aí. É um horror. Não, então. Adoro uma fofoquinha, Pois é. E aí, eu queria fazer essa ressalva, né? Realmente, a Argentina não tem uma lei que proíbe a indicação de parentes diretos para cargo de confiança, cargo de comissão. Porque se tivesse, a Carina Milei não trabalharia. Mas a única certeza que Javier Milei levou para a casa presidencial, né, para a residência presidencial, foi na Quinta de Olivos, foi a sua irmã. Tanto que as supostas namoradas sequer dormiam em Olivos. E a irmã, sim. Enfim, ela talvez seja a pessoa mais forte do governo junto com Luiz Caputo, e a questão da vice-presidenta é muito séria, tá? Porque a vice-presidenta ela é a fiadora com os genocidas, com o aparelho militar, ela é uma advogada, filha de um coronel do exército argentino que tem acusação de tortura sobre ele. E ela já em campanha, ela tinha slogan próprio, aparelho político próprio, ela seria a alternativa para a retirada de Milei, né? E aí, surpreendentemente, uma parte da Argentina aceitaria conversar com a senhora Victoria Villarruel pelo acordo político argentino, a vice-presidenta ou vice preside o Senado. Dando um empate no Senado, o voto de Minerva é de quem preside o Senado. Então, ela talvez fosse... Olha só como é que a história é cruel, gente. A Victoria Villarruel, ela representa os militares genocidas no governo, tá? Então, se tiver uma virada de mesa, um mini golpe de Estado, ou coisa que o valha, ela assume o poder e, para contrabalançar o poder dela, o Milei escalou o sobrinho do Menem para presidir a Câmara dos Deputados, Martim Menem, filho de Eduardo Menem, e cuja profissão, antes de entrar na política, era lavador de dinheiro e doleiro. Tem ideia da quase coisa. Um Pablo Marçal, quase um Marçal. Ah, não, quase um Dario Mestre, era uma coisa grande, não. O cara é profissional mesmo, entendeu? Nunca foi coach, não. Ele era perfil baixo, né? Aí a família chamou ele para assumir um cargo político e ele foi subindo, mas ele era um operador evasor de divisas. Por aí, eu acho. O Pablo Marçal é o Milei. É uma figura do Pablo Marçal é o Milei, entendeu? É ele. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a galera que está no chat, né? Não tivemos tempo. Uma multidão, né? Não estou conseguindo dar muita atenção aqui a galera do chat, tá, pessoal? O pessoal está acostumado aqui no canal, geralmente a gente dá bastante atenção, mas é que esse programa aqui é tanta notícia que a gente quer trazer, que a gente começa a conversar também e vai longe, né? O Janete, Vinícius, o Thiago Gomes está aqui, o Ismael com uma bela bandeira da Palestina aí no perfil. O camarada aqui, o Guilherme do Chimarrão Marxista, que está na retransmissão conosco hoje, o professor lá de Santa Maria, deve estar frio lá em Santa Maria. O Léo Bourbon, que está sempre aqui conosco também. Márcio Carvalho, o Pinguim. O João Paulo Forigato está aqui conosco. O pessoal está falando um debate sobre fascismo forte aqui no chat. Está bom esse debate aqui, ó. O Zangbar está aqui conosco também. Pergunta se só o advogado foi preso no Chile, o Victor. O Zang aqui. Foi o advogado e sua parceira no estúdio, que eu esqueci o nome dela, desculpa. Foram 2 advogados presos hoje. Maravilha. Regina Alves está aqui conosco, ó. Deixa o like, pedindo likes e deixando um pingo aqui para o canal de R$2. O Denis Dias também está aqui conosco, membro do nosso canal, está sempre presente. A Maria Furtado, do Rio de Janeiro. Tem muita gente por aqui, depois eu tento dar mais uma atenção aí para a galera do chat. Podem ir deixando seus comentários. Olha quem está no chat aqui conosco, ó. A audiência qualificadíssima do nosso Tebni, né? Grande Tebni, desde Vinha Del Mar.
Quem mais? Quem mais? Vamos ver aqui. Alice Ailon, grande Alice Ailon também, sempre conosco aqui. Obrigado a todos e todas aí que estão pelo chat.